Oi, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui, já passando da metade da semana, ou chegando à metade da semana, e eu espero que você esteja aproveitando um pouco desse estudo para a gente aprender algumas coisas novas, interessantes. E hoje eu tenho não sei, talvez seja um spoiler de algo que a gente nem sempre pensa, ou seja, uma novidade, ou talvez seja até uma heresia. Calma lá, vamos tentar entender. Quando a gente fala de Abraão, a promessa de Deus para Abraão é o descendente, é o Cristo, e depois ele diz que Abraão vai ser uma grande nação. Ele repete isso para Abraão no capítulo 12, no capítulo 15, no capítulo 17 de Gênesis. Depois ele repete para Isaac, vai repetir para Jacó essa promessa da grande nação. E a minha pergunta sempre foi: que grande nação? Porque Israel nunca foi uma nação inumerável, grande, que ninguém pudesse contar. Essa é a promessa de Deus. Sua descendência vai ser como as estrelas do céu, sua descendência vai ser como a areia do mar. É muita gente, não dá para contar. Mas quando Abraão morreu, ele tinha nada, tinha Isaac, que era o filho dele, e mais o filho da promessa, mais Ismael, que era o filho mais velho dele, com a escrava, e mais 3 filhos com Quetura. Então ele tinha 5 filhos quando ele morreu, e não era uma grande nação, vai concordar comigo. Não era nem uma grande família, porque as famílias antigamente tinham 10, 12, 15 filhos, né? Então não era uma grande família, era uma família. Aí Isaac tem 2 filhos só, Jacó e Esaú. Esaú rejeita a promessa de Deus e vende a sua primogenitura para Jacó. Jacó foge, casa, volta e tem 12 filhos. E finalmente, quando o povo de Israel, ou a família de Jacó, vai para o Egito, na história de José, que os irmãos vendem ele para o Egito, e quando ele vai para o Egito, a Bíblia vai nos dizer que eles eram 70 pessoas quando eles chegaram no Egito. Ou seja, uma família com pessoas, 70 pessoas. Quando eles saem do Egito, eles são uma nação, com alguns centenas de milhares de pessoas. Mas ainda assim, você vai ter que concordar comigo que centenas de milhares de pessoas não é uma multidão incontável, não é uma nação inumerável, não é uma grande nação. Inclusive, um dos questionamentos dos historiadores com relação a Israel é como uma nação tão pequena sobreviveu ao longo do tempo, apesar de nações muito maiores que ela terem desaparecido e outras terem se enfraquecido, como Egito, Assíria, Babilônia, nações poderosíssimas caíram e Israel continuou. Israel nunca foi uma grande nação. E aí eu quero convidar você para ler um texto para ver se a gente consegue ver o cumprimento dessa promessa. Abre lá em Apocalipse, no capítulo 7, e você vai ver algo que eu achei interessante sempre. Capítulo 7, versículo 9 de Apocalipse diz assim: Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. É interessante pensar que a promessa de Deus de uma grande descendência, uma família enorme, uma nação gigante, para Abraão, nunca foi cumprida nesse mundo e só será cumprida finalmente quando Cristo voltar. Então, quando Cristo voltar, a gente vai ter agora Abraão podendo presenciar aquilo que Deus prometeu para ele lá, quando tirou ele da tenda, levou para fora e falou: olha para as estrelas, conta as estrelas se você consegue, vai ser assim a tua posteridade, vai ser assim a tua família. Abraão vai poder enxergar algo que ele nunca viu, que é a família dele de verdade. Como é que eu sei que essa família é a família de Abraão? Porque em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, ou seja, todo mundo que quisesse fazer parte da aliança poderia. Uma grande e poderosa nação. No capítulo 12, versículos de 1 a 3 de Gênesis, Deus vai dizer: olha, eu vou abençoar você para você ser uma bênção para todas as famílias da terra. E aí Deus coloca uma condição: eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Ou seja, Deus diz assim: olha, quem vai escolher
é a pessoa. Se ela aceitar que a tua vida é uma bênção para ela e quiser fazer parte dessa aliança para ser bênção para outras pessoas, eu vou estar com ela, vou abençoá-la. Se ela rejeitar e dizer assim, eu não quero saber da tua vida, que a tua vida não é, a tua bênção não é bênção para mim, eu quero viver a minha vida diferente disso, tudo bem, então Deus também vai rejeitá-la. A pessoa é que escolhe se ela quer fazer parte ou não da aliança, mas eu não posso escolher quem eu abençoo com a minha vida. A minha missão é ser uma bênção. E eu acho interessante porque quando a gente fala de uma grande e poderosa nação aqui na quarta-feira, a gente fica sempre tentando entender aonde é que se cumpre essa promessa. Essa promessa se cumprirá quando nós todos, de todas as nações, tribos, línguas e povos, que aceitamos de coração fazer parte da aliança de Deus com Abraão, estivermos diante do Cordeiro finalmente. Você é Israel espiritual. Paulo vai falar disso. Paulo vai falar em Romanos 11 que nós fomos enxertados na oliveira que era Israel, ou seja, na aliança que foi estabelecida com Abraão, nós fomos enxertados. A salvação procede de Israel, porque a salvação vem do Cristo, que era judeu, indiscutivelmente. Então a salvação procede de Israel e da aliança com Israel. E se você quiser fazer parte dessa aliança com Deus, então vai lá, faz o teu pacto com Deus, a tua entrega, conversa com Ele, pede para Ele te guiar nessa decisão e seja uma bênção. Esse é o desafio dessa semana. E amanhã a gente vai ver um pouquinho mais dessa questão de ser uma bênção, de engrandecer o nome para ser uma bênção para todas as nações da terra. Um abraço, até amanhã, a gente se vê.